Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Introdução. Este Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, aprovado pela diretoria da Ambima, dispõe sobre as atividades de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e gestão de patrimônio financeiro dos fundos de investimento e das carteiras administradas. O presente código, de natureza principiológica, prevê todos os temas da atividade e do veículo de investimento acima referido, os quais a diretoria autoriza que o Fórum de Gestão de Fundos Mútuo, Fórum de Gestão de Fundos Estruturados e Fórum de Serviços Fiduciários da Ambima autorregule por meio de regras e procedimentos. As referidas regras e procedimentos, assim como seus anexos complementares, são documentos complementares a este Código e devem ser observados pelas instituições que optarem por seguir as regras de autorregulação nele presentes. A Ambima, autorreguladora privada, tem competência para supervisionar apenas o disposto expressamente nesse Código e nas referidas regras e procedimentos, não estendendo, portanto, sua atuação prevista nas regras regulatórias, nas normas regulatórias. No decorrer do Código, fazemos referência ao termo regulação tão somente para fins educacionais e de modo não exaustivo, estritamente para que as instituições estejam cientes que, além das regras de autorregulação aqui previstas, adicionalmente há normas regulatórias a serem observadas em função de suas atividades. Por fim, os termos e expressão utilizados neste Código, quando aplicável, terão os respectivos significados a eles atribuídos no glossário Ambima, disponível no site da associação. Sobre o número 1 lá, tais como leis e resoluções da CVM e do BCB. Título 1, Disposições Gerais. Capítulo 1, Objetivo e Abrangência. Artigo 1º. O presente Código tem por objetivo estabelecer princípios e regras para a administração e gestão de recursos de terceiros, visando a promover principalmente 1. A manutenção dos mais elevados padrões éticos e a consagração da institucionalização de práticas equitativas nos mercados financeiros e de capitais. 2. A concorrência leal. 3. A padronização de seus procedimentos. 4. A maior qualidade e disponibilidade de informações, especialmente por meio do envio de dados à Ambima pelas instituições participantes e 5. A elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas de mercado. Artigo 2º. Este Código se destina às instituições participantes que desempenham o exercício profissional de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e ou gestão de patrimônio financeiro. Parágrafo 1º. Os gestores de recursos ou os administradores fiduciários que, nos termos permitidos pela CVM, atuarem na atividade de distribuição de produtos de investimento sob sua gestão ou administração ou coordenação de ofertas públicas de fundos de investimento de sua própria missão, conforme o caso, devem observar o disposto no Código de Distribuição e ou Código de Ofertas Públicas, conforme aplicável, e cumprir com suas disposições conforme aplicável. Parágrafo 2º. A obrigação de que trata o parágrafo anterior não obriga os gestores de recursos ou administradores fiduciários a aderirem ao Código de Distribuição ou ao Código de Ofertas Públicas. Contudo, na hipótese de descumprimento dele, a Ambima procederá com os organismos de supervisão deste Código AGRT nos termos do Código dos Processos. Parágrafo 3º. As instituições participantes devem assegurar que o presente Código seja também observado por todos os integrantes de seu conglomerado e ou grupo econômico que estejam autorizados no Brasil a desempenhar o exercício profissional de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros e ou gestão de patrimônio financeiro. Parágrafo 4º. A obrigação prevista no parágrafo anterior não implica o reconhecimento, por parte das instituições participantes, da existência de qualquer modalidade de assunção, solidariedade ou transferência de responsabilidade entre esses integrantes,
embora todas as referidas entidades estejam sujeitas aos princípios estabelecidos pelo presente Código. Parágrafo 5º. As instituições participantes estão dispensadas de observar o disposto nesse Código para: 1. Clubes de investimento, conforme definidos pela regulação. 2. Gestores de recursos de terceiros, pessoa física. 3. Gestores de recursos que não possuam registro como tal na CVM com base em dispensa específica na regulação aplicável. E 4. Fundos de investimento cujo patrimônio líquido seja composto exclusivamente por recursos próprios do gestor de recursos ou, no caso de instituições financeiras, de seu conglomerado ou grupo econômico, de acordo com a dispensa concedida pelo regulador de cada instituição. Artigo 3º. As instituições participantes submetidas à ação reguladora e fiscalizadora do CMN, do BCB e da CVM concordam expressamente que as atividades de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros excedem o limite de simples observância da regulação que lhes são aplicáveis, devendo, dessa forma, submeter-se também aos procedimentos estabelecidos por esse Código. Parágrafo único. O presente Código, assim como os demais Códigos Anbima, não se sobrepõem à regulação vigente. Portanto, caso haja contradição entre as regras estabelecidas nesse Código e nos demais Códigos Anbima e a regulação em vigor, a disposição contrária deste Código e dos Códigos Anbima deve ser desconsiderada, sem prejuízos das demais regras nele previstas. Artigo 4º. Além dos deveres e responsabilidades atribuídos nesse Código, as instituições participantes, que desempenham o exercício profissional de administração fiduciária, gestão de recursos de terceiros ou gestão de patrimônio financeiro, serão aplicáveis automaticamente às disposições das regras e procedimentos de AGRT, conforme as atividades desempenhadas e os veículos de investimento objetos, atividades de administração e gestão de recursos de terceiros desempenhadas por cada instituição participante. Parágrafo único do artigo 4º. Compete ao Fórum de Gestão de Fundos Mútuos, Fundos de Gestão de Fundos Estruturados e Fórum de Serviços Fiduciários expedir as regras e procedimentos de AGRT aplicáveis às matérias de que tratam os títulos e capítulos deste Código, com exceção do capítulo 2 abaixo, que competirá ao Conselho de Ética. Capítulo 2. Associação e adesão. Artigo 5º. As instituições que desejarem se associar à Anbima ou aderir a este Código deverão ter seus pedidos de associação ou adesão, conforme o caso, aprovados pelo Conselho de Ética, observadas as regras e procedimentos para associação ou adesão disponíveis no site da associação. Parágrafo único. A adesão a este Código implica na obrigação da instituição participante em observar integralmente as disposições: 1. Das regras e procedimentos de deveres básicos. 2. Do Código de Certificação. 3. Do Código de Ética. E 4. Do Código dos Processos. Título 2. Princípios para a administração de recursos de terceiros. Capítulo 3. Princípios gerais de conduta. Artigo 6º. Além dos princípios éticos e de conduta previstos no Código de Ética, as instituições participantes devem exercer suas atividades com boa-fé, transparência, diligência e lealdade. 2. Cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar no exercício de suas atividades o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades de que venham a ser cometidas. 3. Nortear a prestação de suas atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, evitando a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal e ou de condições não equitativas, respeitando os princípios de livre negociação. 4. Evitar quaisquer práticas que infringam ou estejam em conflito com os princípios contidos neste Código, nas regras de procedimento de AGRT e na regulação em vigor,
5. Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional. 6. Evitar práticas que possam vir a prejudicar a administração e gestão de recursos de terceiros e seus participantes, especialmente no que tange aos deveres e direitos relacionados às atribuições específicas de cada uma das instituições participantes estabelecida nos documentos dos veículos de investimento, neste Código, nas regras e procedimentos de AGRT e na regulação vigente. 7. Envidar os melhores esforços para que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à administração e gestão de recursos de terceiros atuem com imparcialidade e conheçam o código de ética interno da instituição participante e as normas aplicáveis à sua atividade. 8. Identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse das respectivas esferas de atuação que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenham funções ligadas à administração e gestão de recursos de terceiros. 9. Desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos descritos nos documentos dos veículos de investimento, neste Código, nas regras e procedimentos de AGRT e na regulação em vigor, bem como promover a divulgação de informações a eles relacionadas, inclusive no que diz respeito à remuneração por seus serviços, visando sempre ao fácil e correto entendimento por parte dos investidores e transferir ao veículo de investimento qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição como administrador fiduciário, gestor de recursos e/ou gestor de patrimônio, observada as eventuais exceções previstas na regulação em vigor. Artigo 7º. São considerados descumprimento às obrigações e princípios desse Código não apenas a inexistência de procedimentos exigidos nas instituições participantes por meio deste Código e/ou das regras e procedimentos de AGRT, mas também a sua não implementação ou implementação inadequada para os respectivos fins. Parágrafo único. São evidências de implementação inadequada das regras e procedimentos estabelecidos nesse Código e/ou nas regras e procedimentos de AGRT. 1. A reiterada ocorrência de falhas, não sanadas nos prazos estabelecidos e a ausência de mecanismo ou evidência que demonstre a aplicação dos procedimentos estabelecidos por este Código e/ou pelas regras e procedimentos de AGRT. Título 3 da Administração Fiduciária e Gestão de Recursos. Capítulo 4 Administração Fiduciária. Artigo 8º. A administração fiduciária compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção dos veículos de investimento, devendo o administrador fiduciário fazê-lo de acordo com o disposto neste Código, nas regras e procedimentos de AGRT e na regulação vigente, sem prejuízo de suas obrigações específicas em relação a cada veículo de investimento estabelecidas pela regulação em vigor, bem como das obrigações estabelecidas nas regras e procedimentos de AGRT, o administrador fiduciário é o responsável conforme aplicável pela administração, funcionamento e divulgação de informações dos veículos de investimento, controladoria de ativos e de passivos do veículo do investimento, apressamento dos ativos que compõem a carteira dos veículos de investimento, verificação do atendimento pelo gestor de recursos dos limites e condições estabelecidos na regulação em vigor e nos documentos dos veículos de investimento, bem como da compatibilidade dos preços praticados com os preços de mercado. 5. Gestão de risco da liquidez dos veículos de investimento, que deve ser feita em conjunta com o gestor de recursos, conforme é o previsto no acordo entre essenciais, nos contratos de prestação de serviços e/ou nos documentos dos veículos de investimento, conforme aplicável e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Parágrafo único do artigo 9º. É recomendável que o administrador fiduciário observe o Guia Anbima de PLD-FTP, conforme disponível no site da associação, no que se refere às suas respectivas obrigações pelo processo de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. PLD-FTP
relacionado a atividades dos veículos de investimento. Capítulo 5. Gestão de recursos de terceiros. Artigo 10º. A gestão de recursos de terceiros consiste na gestão profissional dos ativos integrantes das carteiras dos veículos de investimento, nos termos estabelecidos nos documentos do veículo de investimento, neste Código, nas regras e procedimentos de AGRT e na regulação vigente. Artigo 11º. Aquele que atua no exercício de atividade de gestão de recursos de terceiros com alçada a poder discricionário de investimento e desinvestimento dos ativos que integram as carteiras dos veículos de investimento deve ser certificado pela CFG, CGA/e ou CGE, conforme aplicável, observada as especificidades dos anexos complementares das regras e procedimentos de AGRT, se for o caso, e o disposto no Código de Certificação disponível no site da Associação. Seção 1. Obrigações gerais do gestor de recursos de terceiros. Artigo 12º. Artigo 12. Sem prejuízo de suas obrigações específicas em relação a cada veículo de investimento estabelecidas pela regulação em vigor, bem como as regras e procedimentos de AGRT, o gestor de recursos é o responsável pelas decisões de investimento e desinvestimento, segundo a política de investimento e demais características do veículo de investimento estabelecidas nos documentos do veículo de investimento, conforme aplicável, bem como por firmar todo e qualquer contrato ou documento relativo à negociação de ativos em nome do veículo de investimento, conforme aplicável. 2. Pela alocação e rateio de ordens de compra e venda de ativos e demais modalidades operacionais dos veículos de investimento, quando aplicável. Pelo envio de informações relativas às operações das carteiras dos veículos de investimento ao administrador fiduciário ou ao terceiro contratado para essa atividade, quando aplicável. Pelo enquadramento aos limites de investimento da carteira dos veículos de investimento, bem como pela compatibilidade dos preços praticados com os preços de mercado, observado o disposto nos documentos dos veículos de investimento e na regulação vigente. Pela gestão de risco dos veículos de investimento, incluindo, mas não se limitando, pela gestão de risco de liquidez em conjunto com o administrador fiduciário, nos termos do capítulo 9 desse Código, bem como dos acordos entre essenciais e ou documentos dos veículos de investimento, conforme aplicável e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor e, sexto, por garantir que as operações realizadas pelos veículos de investimento tenham sempre propósitos econômicos compatíveis com os documentos dos veículos de investimento e estejam em consonância com os princípios gerais de conduta prevista nesse Código. Parágrafo único. É recomendável que o gestor de recursos observe o Guia Anbima de PLD-FTP, conforme disponível no site da Associação, no que se refere às suas respectivas obrigações pelo processo de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, PLD-FTP, relacionado às atividades dos veículos de investimento. Artigo 13º, artigo 13. O gestor de recursos deve estabelecer procedimentos para o controle e monitoramento das operações realizadas entre os veículos de investimento sob sua própria gestão, com critérios que busquem mitigar eventuais conflitos de interesse e assimetria entre os veículos de investimento. Seção 2. Rateio de ordens para os veículos de investimento. Artigo 14º, artigo 14. O gestor de recursos pode realizar rateio de ordens para os veículos de investimento, desde que mantenha processos, critérios e controles pré-estabelecidos para que o rateio seja realizado de forma justa, de acordo com critérios equitativos que estejam formalizados e que sejam passíveis de verificação. Parágrafo único. O gestor de recursos é responsável pelo rateio de ordens dos veículos de investimento sob sua gestão e deve assegurar que nesse rateio não haja veículos de investimentos que sejam privilegiados em detrimento de outros. Seção 3. Gestão de crédito privado. Artigo 15º. Artigo 15.
O gestor de recursos é o responsável pela gestão de crédito da carteira dos veículos de investimento, devendo adotar controles para a realização de análise e monitoramento dos ativos de crédito privado e riscos de créditos associados. Capítulo 4. Gestão de patrimônio financeiro. Artigo 16º. Artigo 16. A gestão de patrimônio financeiro compreende, em adição ao capítulo 5º deste Código, a gestão dos veículos de investimento com foco individualizado nas necessidades econômico-financeiras do investidor, presentes e futuras, mediante o entendimento de suas expectativas, restrições e objetivos. Parágrafo único. Fazem parte da gestão de patrimônio financeiro, nos termos do caput, os seguintes serviços de forma não cumulativa. 1. Assessoria na seleção e análise de risco de ativos não financeiros. 2. Identificação das necessidades do investidor relacionadas a outros mercados, tais como, mas não se limitando a participação em empresas, ativos, semoventes, objetos de arte e antiguidades. 3. Consolidação de informações referentes aos ativos, incluindo os ativos não financeiros, ainda que não estejam sob sua gestão ou responsabilidade. E, 4. Identificação das necessidades do investidor relacionadas à sucessão familiar e empresarial, bem como aos aspectos tributários ou societário, indicando profissionais especializados e independentes para tratar dessas necessidades. Capítulo 7. Contratação de terceiros em nome dos fundos de investimento. Artigo 17º. Artigo 17. As instituições participantes podem contratar, em nome dos fundos de investimento e no limite de suas competências, terceiros para prestar os serviços permitidos pela regulação em vigor específicos para cada tipo de fundo de investimento. Parágrafo 1º. O processo de contratação do terceiro deve ser efetuado visando ao melhor interesse dos fundos de investimento, em especial nos casos em que haja ligação direta e indireta entre o contratado e os demais prestadores de serviços ou investidores, na hipótese de potenciais conflitos de interesse. As instituições participantes devem, para cumprimento das exigências previstas neste artigo, observar o porte da empresa contratada, o volume de transações, bem como a criticidade da atividade, buscando agir com razoabilidade e bom senso. Título 4. Gerenciamento de riscos. Capítulo 8. Gestão de risco dos veículos de investimento. Artigo 18º. Artigo 18. O gestor de recursos é o responsável pela gestão de risco da carteira dos veículos de investimento, sem prejuízo do disposto na regulação em vigor aplicável a cada veículo de investimento. Parágrafo único. A gestão de risco de que trata o caput deve ser desempenhada por área designada para essa atividade, observado os critérios estabelecidos pelas regras e procedimentos de AGRT para cada tipo de veículo de investimento. Capítulo 9. Gestão de liquidez. Artigo 19º ou artigo 19. O gestor de recursos, em conjunto com o administrador fiduciário, deve adotar políticas, procedimentos e controles internos necessários para a gestão de risco de liquidez dos veículos de investimento, conforme aplicável, e sem prejuízo dos mecanismos previstos nos documentos dos veículos de investimento que poderão ser observados em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes das respectivas carteiras, que poderão incluir 1. O fechamento dos veículos de investimento para a realização de resgates. 2. A criação de side pockets e ou 3. A instituição de barreiras aos resgates. Capítulo 10. Limites de composição e concentração da carteira. Artigo 20º. Artigo 20. O gestor de recursos deve manter as carteiras dos veículos de investimento enquadradas aos respectivos limites de composição e concentração e, se for o caso, de exposição ao risco de capital, observadas regras, restrições e vedações previstas nos documentos dos veículos de investimento e na regulação vigente. Capítulo 11. Apressamento. Seção 1. Princípios.
Artigo 21º, artigo 21. As instituições participantes responsáveis pelo apressamento dos ativos dos veículos de investimento devem adotar metodologia de apressamento. Parágrafo único. O apressamento tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre os investimentos dos veículos de investimento, além de dar maior transparência aos riscos embutidos nas posições. Artigo 22º, artigo 22. Os princípios gerais definidos nesse Código devem ser usados como direcionadores para o apressamento dos ativos, devendo ser aplicados com coerência, de forma que a aplicação de um não inviabilize a aplicação de outro. Parágrafo único. Os princípios a seguir são considerados norteadores para o apressamento dos ativos. 1. Comprometimento. A instituição responsável pelo apressamento deve estar comprometida em garantir que os preços reflitam o valor justo e, na impossibilidade disso, despender seus melhores esforços para estimar o que seria o valor justo pelo qual os ativos seriam efetivamente transacionados, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis, observados os casos em que o apressamento dos ativos do veículo de investimento deva ser realizado com base em metodologia específica, conforme regulação aplicável e as regras e procedimentos de AGRT aplicáveis ao veículo de investimento em questão. 2. Equidade. O tratamento equitativo dos investidores deve ter o critério preponderante do processo de escolha de metodologia, fontes de dados ou de qualquer decisão para o apressamento dos ativos. Objetividade. 3. Objetividade. As informações de preços ou fatores a serem utilizados no apressamento de ativos devem ser preferencialmente obtidos por fontes externas e independentes. E 4. Consistência. A instituição responsável pelo apressamento dos ativos não pode adotar preços ou procedimentos de mensuração que sejam diversos quando se tratar de um mesmo ativo. Caso haja contratação de terceiros, a instituição responsável pelo apressamento deve exigir do terceiro contratado que o apressamento de um mesmo ativo, ainda que seja alocado em diferentes veículos de investimento e de diferentes administradores fiduciários, seja o mesmo quando utilizado o mesmo manual de apressamento da instituição, imprimindo consistência ao exercício de sua função. Seção 2. Provisão de perdas dos direitos creditórios. Artigo 23º, artigo 23. O administrador fiduciário deve elaborar metodologia de apuração de provisão de perdas por redução no valor recuperável dos direitos creditórios integrantes da carteira do FIDIC. Acho que é FIDC, visando principalmente garantir a utilização da metodologia de provisão de perdas mais adequada às características dos direitos creditórios e à estrutura do FIDC. 2. Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. E 3. Fomentar a adoção de práticas que resultem em estimativas mais precisas de fluxo de caixa esperado. Parágrafo único. O gestor de recursos deve fornecer tempestivamente as informações necessárias e atualizadas acerca dos ativos para o cálculo de provisão de que trata o caput. Capítulo 12. Exposição ao risco de capital. Artigo 24º, artigo 24. As classes poderão ficar expostas ao risco de capital quando realizarem operações em valor superior aos seus respectivos patrimônios líquidos, conforme as condições e limite previstos na política de investimento descrita no respectivo anexo classe. Risco esse que deverá ser monitorado e controlado com base nas regras e procedimentos de AGRT, sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Título 5 dos veículos de investimento, capítulo 13, fundos de investimento, seção 1, disposições gerais. Artigo 25, 25º, o presente Código aplica-se ao desempenho da atividade de administração e gestão de recursos de terceiros pelas instituições participantes aos fundos de investimento das seguintes categorias: 1. FIF, 2. FIDIC, 3. FII, acho que deve ser fundo imobiliário, 4. FIP e fundos de índices, ETFs.
Seção 2. Responsabilidade dos prestadores de serviços. Artigo 26º, artigo 26. O administrador fiduciário, o gestor de recursos, bem como os demais prestadores de serviços por eles contratados em nome do Fundo do Investimento respondem: 1. Perante a CVM, nas suas respectivas esferas de atuação, por seus próprios atos e omissões contrários à lei, regulação em vigor e ou regulamento do fundo. E 2. Perante o Fundo de Investimento e ou entre si, conforme as responsabilidades e os parâmetros de aferição estabelecidos no regulamento do Fundo de Investimento. Parágrafo 1. O administrador fiduciário, o gestor de recursos, bem como os demais prestadores de serviços do Fundo de Investimento, não respondem pelas obrigações legais e contratuais assumidas pelo Fundo de Investimento, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 2º. O administrador fiduciário e o gestor de recursos só estão obrigados a fiscalizar os demais prestadores de serviços por eles contratados nas hipóteses expressamente previstas nas regras e procedimentos de AGRT, sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Seção 3. Responsabilidade dos cotistas. Artigo 27º, artigo 27. O anexo classe poderá prever que a responsabilidade do cotista da respectiva classe é limitada ao valor por ele subscrito. Parágrafo 1º. Caso o anexo classe não limite a responsabilidade do cotista, os cotistas responderão por eventual patrimônio líquido negativo da classe, sem prejuízo da responsabilidade do administrador fiduciário, do gestor de recursos e ou dos demais prestadores de serviços por eles contratados em nome da classe pelos prejuízos por eles causados quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 2º. Caso, no entanto, o anexo classe limite a responsabilidade do cotista, aplicar-se-á o disposto na seção 4 a seguir. Seção 4. Regime de insolvência. Artigo 28º, artigo 28. As classes possuem patrimônios segregados, com direitos e obrigações distintos e que somente respondem por obrigações vinculadas à respectiva classe. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto na regulação em vigor, as classes cuja responsabilidade dos cotistas seja limitada aos valores por eles subscritos são passíveis de declaração de insolvência, caso seja verificado pelo administrador fiduciário que o patrimônio líquido da classe está negativo, observado o disposto nas regras e procedimentos de AGRT. Seção 5. Operações de empréstimo. Artigo 29º, artigo 29. O administrador fiduciário e ou o gestor de recursos, cada qual na esfera de suas respectivas competências e, sem prejuízo do disposto na regulação em vigor, poderão contrair empréstimos em nome da classe para fazer frente ao inadimplemento dos cotistas, que deixem de integralizar as cotas que subscreveram, ou para cobrir eventual patrimônio líquido negativo da classe, conforme o caso, observado o disposto nas regras e procedimentos de AGRT. Capítulo 14. Carteiras administradas. Artigo 30º, artigo 30. Artigo 30. A carteira administrada é o serviço profissional de gestão de recursos de terceiros regulado pela CVM, estabelecido por meio de contrato de carteira administrada, no qual o gestor de recursos é contratado pelo investidor para, em seu nome, negociar e realizar operações com ativos. Capítulo 15. Conselho consultivo ou comitê. Artigo 31º, artigo 31. Podem ser constituídos por iniciativa dos investidores dos veículos de investimento, do administrador fiduciário ou do gestor de recursos, conselho consultivo ou comitê para os veículos de investimento, sem prejuízo do disposto na regulação vigente. Capítulo 16. Das modalidades de investimento. Seção 1. Ativos no exterior. Artigo 32º, artigo 32. Os veículos de investimento poderão adquirir ativos no exterior que tenham a mesma natureza econômica dos ativos do Brasil, seja direta ou indiretamente, incluindo, mas não se limitando, por meio de veículos no exterior,
nos termos das regras e procedimentos de AGRT e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Seção 2. Criptoativos. Artigo 33º. Artigo 33. Os veículos de investimento poderão adquirir criptoativos, direta ou indiretamente, nos termos das regras e procedimentos de AGRT. Seção 3. CBIO e créditos de carbono. Artigo 34º, artigo 34. Os veículos de investimento poderão investir em créditos de carbono e ou créditos de descarbonização, CBIO, direta ou indiretamente, nos termos das regras e procedimentos da GRT e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Seção 4. Investimentos em ativos via crowdfunding. Artigo 35º, artigo 35. Os veículos de investimento poderão investir em ativos emitidos por meio de plataformas eletrônicas em investimento participativo, crowdfunding, nos termos de regras e procedimentos de AGRT e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Capítulo 17. Investimentos em ativos sustentáveis. Artigo 36º, artigo 36. O gestor de recursos poderá identificar seus veículos de investimento como de investimentos sustentáveis ou como os veículos que integram questões ASG, nos termos das regras e procedimentos de AGRT e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor. Capítulo 18. Classificação dos fundos. Artigo 37º, artigo 37. Os fundos de investimentos devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição da carteira, com base em classificação a ser desenvolvida pela Anbima. Parágrafo único. A classificação da Anbima de fundos de investimento tem como objetivo separar e identificar os fundos de investimento de acordo com as suas respectivas estratégias e principais fatores de risco. Capítulo 19. Registro dos veículos de investimento. Artigo 38. Os veículos de investimento devem ser registrados na Anbima nos termos previstos nas regras e procedimentos de AGRT para tanto. Capítulo 20. Documentos e informações dos veículos de investimento. Artigo 39º. Artigo 39. As instituições participantes devem tomar providências para que sejam disponibilizados aos investidores os documentos dos veículos de investimento. Parágrafo único. Os documentos devem conter as principais características do veículo de investimento, dentre as quais as informações relevantes aos investidores sobre políticas de investimento, remuneração e riscos envolvidos, bem como seus direitos e responsabilidades. Capítulo 21. Publicidade. Artigo 40. O administrador fiduciário e ou gestor de recursos, conforme aplicável ao elaborar e divulgar publicidade, deve 1. Envidar seus melhores esforços no sentido de produzir materiais adequados aos investidores, minimizando incompreensões quanto ao seu conteúdo e privilegiando informações necessárias para a tomada de decisão de investidores e potenciais investidores. 2. Buscar a transparência, clareza e precisão de informações, fazendo uso de linguagem simples, clara, objetiva e adequada aos investidores e potenciais investidores, de modo a não induzir a erro ou a decisões equivocadas de investimento. 3. Zelar para que não haja qualificações injustificadas, superlativos não comprovados, opiniões ou previsões para as quais não existe uma base técnica, promessas de rentabilidade, garantia de resultados futuros ou isenção de risco para investidores e potenciais investidores. 4. Disponibilizar informações que sejam pertinentes ao processo de decisão, sendo tratados de forma técnica assuntos relativos à performance passada, de modo a privilegiar as informações de longo prazo em detrimento daquelas de curto prazo. 5. Manter a mesma linha de conteúdo e forma e, na medida do possível, incluir a informação mais recente disponível de maneira que não sejam alterados os períodos de análise, buscando ressaltar períodos de boa rentabilidade, descartando períodos desfavoráveis ou interrompendo sua recorrência e periodicidade, especialmente em razão da performance. 6. Privilegiar dados de fácil comparabilidade e
caso sejam realizadas projeções ou simulações, detalhar todos os critérios utilizados, incluindo valores e taxas de comissões. E 7. Zelar para que haja concorrência leal, de modo que as informações disponibilizadas ou omitidas não promovam determinadas instituições participantes em detrimento de seus concorrentes. Capítulo 22. Exercício do direito de voto em assembleia. Artigo 41º. Artigo 41. O gestor de recursos tem poderes para exercer o direito de voto decorrente dos ativos detidos pelo fundo de investimento, devendo ser diligente e realizar todas as ações necessárias para o exercício desse direito, nos termos previstos nas regras e procedimentos de AGRT. Capítulo 23. Envio de informações para a base de dados da Anbima. Artigo 42º. Artigo 42. A base de dados da Anbima consiste no conjunto de informações que são armazenadas e supervisionadas pela associação relativas às instituições participantes, suas atividades e seus veículos de investimento. Artigo 43º. Artigo 43. Para envio de informações para a base de dados, as informações participantes devem observar os seguintes princípios. 1. Exatidão. As informações devem ser enviadas corretamente. 2. Pontualidade. As informações devem ser enviadas dentro dos prazos estabelecidos pela Anbima. 3. Regularidade. As informações devem ser enviadas na periodicidade devida. E 4. Integridade. Todas as informações requeridas devem ser enviadas, não havendo lacunas na base de dados. Título 6. Disposições gerais. Capítulo 24. Taxas. Artigo 44º. Artigo 44. A adesão a este código implica o pagamento de taxa de supervisão periódica destinada a cobrir os custos das atividades relacionadas a esse normativo. 2. Registro de veículos de investimento, quando aplicável. E 3. Envio de informações para a base de dados, quando aplicável. Parágrafo único. Compete à diretoria da Anbima fixar a periodicidade e o valor das taxas de que trata o caput, que ficarão disponíveis no site da Anbima na internet. Capítulo 25. Penalidades. Artigo 45º. Artigo 45. As instituições participantes que descumprirem os princípios estabelecidos no presente Código estarão sujeitas à imposição de penalidades indicadas no Código dos Processos. Capítulo 26. Disposições finais. Artigo 46º. Artigo 46. Qualquer modificação das disposições contidas neste Código compete exclusivamente à diretoria. Artigo 47º. Artigo 47. Os prazos de que tratam os dispositivos desse Código e das regras e procedimentos de AGRT, incluindo seus anexos complementares, têm início a partir do primeiro dia útil após a ciência do interessado e se encerram no dia do vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriados bancários, sábados, domingos ou em dia em que não houver expediente na Anbima ou este for inferior ao normal. Artigo 48º. Artigo 48. Todos os componentes organizacionais da Anbima, sejam funcionários da associação ou representantes indicados pelas instituições participantes ou demais entidades, devem guardar absoluto sigilo sobre informações e documentos a que tenham conhecimento em razão de suas funções. Parágrafo 1. O sigilo a que se refere esse artigo não é violado em caso de possível compartilhamento de informações com os órgãos da Anbima, com reguladores, autorreguladores e autoridades competentes, nos limites permitidos pelo convênio entre eles firmados. Parágrafo 2. O dever de sigilo disposto nesse artigo não é violado pelo uso de documentos enviados pelas instituições participantes à Anbima nas investigações das atividades e de outras instituições participantes disciplinadas por este Código, pelas regras e procedimentos de AGRT ou por outros códigos Anbima. Parágrafo 3. As informações e documentos previstos no caput poderão ser utilizados pela Anbima como subsídio para questionamentos junto a prestadores de serviços contratados pelas instituições participantes nos termos previstos do capítulo
7 deste Código, no que trata de contratação de terceiros, assim como nos demais dispositivos das regras e procedimentos de AGRT que tratem desse tema. Artigo 49º, artigo 49. Para fins deste Código, todos os dados pessoais devem ser tratados de acordo com as disposições da LGPD e, na eventual hipótese de compartilhamento de dados dessa natureza com a Anbima, as instituições participantes deverão garantir a atualização das informações compartilhadas e a transparência para com os titulares envolvidos, assegurando que esses tenham ciência da ocorrência dessa atividade e dos direitos garantidos pela referida lei. Artigo 50. As instituições participantes estão sujeitas a todas as deliberações, regras e procedimentos publicados pela Anbima referentes à atividade de administração e gestão de recursos de terceiros, devendo encaminhar pelo SSM, em prazo a ser divulgado pela Anbima, todos os documentos escritos exigidos por este Código. Parágrafo 1º. Caso haja alterações nos documentos de que trata o caput, esses devem ser atualizados em até 30 dias corridos da alteração. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput, todas as regras, os procedimentos, os controles e as obrigações estabelecidas por este Código devem ser passíveis de verificação e serem enviadas para a Anbima sempre que solicitados. Artigo 3º. Não se aplica ao disposto no caput aos contratos estabelecidos com os investidores. Artigo 51º, artigo 51. Este Código entra em vigor em 15 de julho de 2024. Acho que a atualização última é 15 de julho de 2024, né?